De matemática, ok? Eu vou estar trabalhando com vocês apenas a matemática, tá bom? A educação física ficou de fora dessas aulas, certo? Mas se tudo correr bem, se Deus quiser, voltaremos logo às nossas atividades normais e vamos retomar todas as aulas perdidas da educação física, ok? Eu quero deixar bem claro também em relação à educação física, para vocês estarem buscando sempre fazer alguma atividade em casa, tá bom? Seja uma brincadeira, seja um jogo ali que traga movimento do corpo, certo? Seja uma bolinha que você tem em casa e está buscando ali com alguém, o pai ou a mãe, ou algum irmão ou primo, alguém quer que seja da sua família, está buscando também ficar em movimento, tá bom? Não ficar totalmente parado, para também estar aí fortalecendo o seu sistema imunológico contra possíveis problemas que podem acontecer, tá ok? Conselho do tio Gabriel aí de educação física, beleza? Nós vamos trabalhar matemática, certo? Vamos retomar o conteúdo que foi parado, beleza? E já quero deixar bem claro para vocês que esse conteúdo vocês vão ter a responsabilidade ainda maior de estar acompanhando diariamente, certo? Nós vamos estar nos vendo sempre na quinta-feira, como já era de costume, lá de forma presencial, a aula de matemática, tá bom? E reforço a vocês novamente que vocês têm que ter a responsabilidade de estar assistindo às aulas, estar acompanhando o conteúdo, certo? Realizando as atividades que estão sendo passadas, não só por mim, mas pelos outros professores também. E vamos que vamos, certo? Nós estávamos trabalhando no capítulo 2, tá bom? Operações com números naturais. E paramos quando íamos começar a questão da divisão, certo? No início do ano eu perguntei a vocês, a maioria me respondeu que tinha dificuldade, que veio com dificuldade do quinto ano em relação à divisão, certo? Hoje a gente vai usar uma forma resumida do que nós já vimos lá desde do início do capítulo 2 até a divisão, certo? A partir da próxima aula, do próximo vídeo que vocês receberem, nós vamos trabalhar mais a fundo essa questão, porque eu vou ter um material melhor, certo? Uma lousa, vou ver se eu gravo esse vídeo na lousa, certo? E vai ficar uma forma mais prática para vocês estarem acompanhando de casa, beleza? Vamos lá. Peguem o livro e acompanhem no capítulo 2, a partir da página 38, certo? Quando vimos ali operações com números naturais e iniciamos pelas adições, certo? A gente tirou bastante dúvidas, vimos ali as propriedades da adição, certo? As formas de fazer, né? Não sei se vocês lembram, a forma usual, a forma mais prática, né? Que é a forma que utilizamos, colocar o número maior sobre o número menor, com o sinalzinho de mais e o traço embaixo e o resultado logo após o traço, certo? Essa é a forma usual. Existe a forma também que nós utilizamos para cálculos menores, que eu falei para vocês que era a forma apenas visual, que você via o cálculo na lousa ou em qualquer outro lugar, caderno, folha, e automaticamente você já saberia a resposta, porque você resolveria esse cálculo na mente mesmo, sem precisar estar utilizando a forma usual, certo? E eu ensinei também a questão da forma da decomposição, tá bom? Para cálculos com números grandes, adição de números grandes. Quando você tinha uma certa dificuldade em adicionar números com 5, 6, até mais algarismos, certo? Para quem não sabe, algarismos são a quantidade de números em que um número só possui. Por exemplo, número 2537. Nós temos aí 4 algarismos, o 2, o 5, o 3 e o 7, certo? Somado com qualquer outro número com 4 ou 5 algarismos também, certo? Aí você ia decompor esse número, você começava a decompor do maior para o menor, ou seja, o 2537 você decompõe ele a partir do 2000 mais 500 mais 30 mais 7. E assim sucessivamente para os outros números do cálculo, da soma,
certo? Aí você somava a unidade com unidade, a dezena com dezena, a centena com centena e aí o milhar com milhar. E quanto maior for o número, você vai somando cada parte com a sua parte igual, tá bom? Aí você chegaria no resultado e somaria todos os números que você encontrasse, certo? Se fosse, no caso, milhar com milhar, somaria. Centena com centena, somaria. Dezena com dezena, somaria. Unidade com unidade, somaria. Você chegaria a um número só. Essa é a forma da decomposição, tá bom? Nós vimos bastante na prática lá, certo? Aí vimos também, no capítulo 2, na adição de números naturais, a questão das propriedades da adição, certo? Em que era a propriedade comutativa, certo? Que eu expliquei para vocês que vocês podem acompanhar na página 42, certo? A propriedade comutativa é que a ordem das parcelas não altera a soma. Ou seja, se você soma 10 mais 5, consequentemente você vai obter o valor 15. Do mesmo jeito que se você inverter as parcelas, você somar 5 mais 10, você também vai obter o valor 15. Essa é a comutativa, certo? É a mesma coisa que utilizar aquela frase que eu falei para vocês. A ordem dos fatores não altera o resultado, certo? No caso aqui, a ordem das parcelas não altera o resultado, beleza? Vimos também a propriedade associativa, tá bom? É aquela propriedade que contém parêntese, também está aí na página 42, certo? E a propriedade do elemento neutro, tá bom? Que está na página 43. Vocês viram... Eu falei para vocês que o elemento neutro da adição, e não só da adição, mas também da subtração, é o número zero, certo? Diferente do elemento neutro da multiplicação e da divisão, que é o número 1, ok? Não confundam isso daí, porque se eu tivesse número zero em algum cálculo de somar ou subtrair, você já vai identificá-lo como elemento neutro. O que é o elemento neutro? Em que é aquele que você, somando ou subtraindo com ele, vai dar o mesmo resultado, certo? Ele não altera em nada o resultado do cálculo. Ok? Aí fomos para a subtração de números naturais, tá bom? Do mesmo jeito, você pode utilizar aquelas três formas lá. Forma visual, que você vê e já identifica o resultado, certo? Sem utilizar cálculo nenhum, apenas usando o raciocínio. A forma usual, tá bom? Você põe ali o número maior sobre o número menor, subtrai e obtém o resultado. Lembrando que se formos montar uma subtração, vocês têm que ter a noção de que o número de cima ele vai ser sempre o número maior, tá bom? Porque se formos subtrair um número menor de um maior, vai ficar com o resultado negativo, certo? Nós vamos já também resumir a questão do jogo de sinais, tá bom? E por isso que o número maior, ele tem que ficar em cima, ele é chamado de minuendo, e o número menor subtraindo. O resultado vai ser o resto ou a diferença, tá bom? Na página 45 vocês veem uma explicação melhor, certo? Sobre isso. E partindo aqui para a questão da expressões numéricas, né? Que como nós vimos lá em sala, a gente utilizou as expressões numéricas que são formadas por sucessões de operações, ou seja, nós utilizamos lá em sala, de forma presencial, cálculos que envolvam soma e subtração na mesma operação, certo? Mais para frente nós vamos ver expressões numéricas com as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão, tá bom? Envolvendo aí a gente saber a questão da hierarquia, o que se resolve primeiro, certo? O que não pode se resolver antes do mais importante, porque se você resolver primeiro o que não é tão importante, no caso não respeitar a hierarquia das operações, você não obtém um resultado errado, certo? As expressões numéricas na página 49, nós começamos a vê-la envolvendo questão de soma e subtração, certo? E tinha também a questão das prioridades de cálculo,
envolvendo parêntese, chave e colchete, certo? Foi uma aula particularmente só para isso. Vocês lembram que eu falei que cada um deve ser resolvido primeiro. Sem uma expressão numérica, você tem parêntese, chave e colchete. Você resolve primeiro os parênteses, depois os colchetes, por último as chaves, certo? Ok? A questão da hierarquia desses símbolos, você começa pelos parênteses, colchetes e por último as chaves, tá bom? Aí tem aí também uma rápida explicação na página 50, ok? Espero que esteja acompanhando, certo? Partindo lá para a multiplicação, na página 52, nós vimos a questão da multiplicação, que ela pode ser traduzida em uma soma, certo? Por exemplo, o número 4 multiplicado por 2. Nós sabemos que o 4 está sendo multiplicado duas vezes, ou seja, é como se você pegasse o 4 e somasse com o outro 4. Aí você obteria o resultado 8. Certo? Então, ó, às vezes a dificuldade de multiplicar vem também da dificuldade de somar, porque quando você tem uma multiplicação, você pode transformá-la em uma adição. Apenas pegar um número menor, certo? E transformar em parcelas. E o número maior, você vai parcelar. Como eu falei, o 4 vezes 2, você pode fazer o 4 somado com outro 4, que são duas vezes, ou o 2 somado com mais 3 2, como por exemplo 2 mais 2 mais 2 mais 2, obtinha também o mesmo resultado, ok? Por quê? Porque no caso é o produto do número. O produto vai ser traduzido através de uma soma, tá bom? Por exemplo, 4 vezes 8, como é que a gente chega nesse resultado? Vai dar um número maior que 30, certo? O que você pode fazer? Você pode pegar o 8, somar ele 4 vezes, ou você pode pegar o 4 e somá-lo 8 vezes, vai dar o mesmo resultado, tá bom? É o 4 com o produto do 8, ou o 8 o produto do 4, certo? Lembrando que o produto é definido pelo aquele pontinho que significa também uma multiplicação, tá bom? Continuando, nós paramos nas propriedades da multiplicação, certo? Quando estávamos lá de forma presencial. Tem a propriedade comutativa, tá bom? Que ela é parecida com a propriedade da adição, certo? Quando você multiplica um número com o outro e ao mesmo tempo, se você inverter, você vai obter o mesmo resultado. É como eu acabei de utilizar esse exemplo. Se você multiplicar 4 vezes 8, você vai obter o resultado 32. Se você multiplicar 8 vezes 4, você vai obter o resultado 32. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o resultado, se mantém o mesmo, certo? Essa propriedade se aplica para a operação adição e a operação multiplicação, certo? Temos também a propriedade associativa, tá bom? A associativa, do mesmo jeito lá da adição, ela contém parênteses e você associa um número ao outro, tá bom? Se você obtiver 3 números, você vai associar o primeiro com o segundo, e do outro lado da igualdade, você vai associar o segundo, o primeiro com o terceiro, certo? E assim vai obter o mesmo resultado, tá certo? E a questão do elemento neutro, como eu já disse, o elemento neutro na multiplicação e na divisão é diferente do elemento neutro da adição e da subtração, tá bom? Qual é o elemento neutro da adição e da subtração? Muito bem, é o 0. Só que o elemento neutro da multiplicação e da divisão é o 1, tá bom? Porque tudo multiplicado com 1 ou tudo dividido com 1 vai ser tudo, vai ser o mesmo resultado, tá bom? Não vai alterar em nada, ok? Cuidado para não trocá-los, tá bom? Pois o resultado será diferente. O 0 é elemento neutro da adição e o 1 é elemento neutro da multiplicação. Assim como o 0 é da subtração, o 1 é da divisão, tá bom? Certo? Agora, próxima aula, certo? Nós vamos começar a ver divisões,
certo? Operações naturais com números naturais usando a divisão, certo? Vamos ver ali a partir da página 57. Vocês já têm uma responsabilidade a partir de agora, começar a ver a página a partir da página 57, certo? Até a página, vamos lá, página 62, que fala sobre divisão com números naturais, certo? Utilizando a forma exata e não exata. Isso nós vamos ver utilizando o material mais específico. No caso, eu vou ter a lousa aqui comigo, certo? E já vou deixar aqui uma atividade para vocês, né, fazerem em casa, tá bom? Para a próxima aula estarmos corrigindo e entrando nesse conteúdo, certo? Para finalizar a aula de hoje, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai recapitular a questão do jogo de sinais. Eu bati bastante nessa tecla quando estávamos em sala, porque a gente vai utilizar bastante até o final do ano a questão de jogo de sinais, tá bom? Saber utilizar o jogo de sinal dentro da adição e da subtração, que é uma regra, e saber utilizar o jogo de sinais dentro da multiplicação e da divisão, que é outra regra. São duas regras totalmente diferentes, tá bom? Vamos recapitular aqui. Na adição e na subtração, utilizamos esta regra que eu vou falar agora. Primeiro, quando vai se somar dois números positivos, certo? O resultado, claro, vai ser o quê? Positivo. Beleza. Quando vai subtrair dois números negativos, o resultado vai ser o quê? Negativo. Ok? Certo? Vai aparecer aqui uma imagem para vocês do que eu estou falando, tá bom? Continuando. Quando vai somar um número positivo com um número negativo, o que é que você faz? Muitos vão lembrar do que eu vou dizer. Você subtrai e repete o sinal do maior, certo? Ok? Esta regra é para adição e subtração, tá bom? Soma de números positivos, resultado positivo. Soma de números negativos, resultado negativo. Soma de número positivo com negativo, ou seja, mais 1 menos 2. Quanto é que dá isso? Mais 1 menos 2. Você tem que fazer o quê? Identificou que se trata de um número positivo e negativo, você vai e já aplica a regra, que é subtrai, repete o sinal do maior. No caso, você repetiria o negativo, porque o 2 ele está negativo e ele é maior que o 1, certo? Essa é a regra da adição e subtração para jogo de sinais, ok? Agora, a regra para multiplicação e divisão para jogo de sinais é o seguinte: quando você vai multiplicar ou dividir dois números positivos, por exemplo, mais 1 vezes mais 1, o resultado vai ser o quê? Positivo, tá bom? Por quê? Porque sinais iguais, resultado positivo, ok? Agora, quando você vai dividir ou multiplicar dois números negativos, é a mesma coisa que eu acabei de falar. Sinais iguais, resultado positivo. Mas, professor, o sinal é negativo, como é que o resultado pode dar positivo? Esta regra é para multiplicação e divisão. Quando você tem dois números negativos e você vai fazer a divisão deles ou a multiplicação, pode ser através do pontinho também, se os sinais deles forem negativos, por exemplo, quanto é menos 2 vezes menos 2? Os dois números são negativos, o menos 2 vezes o outro menos 2. O resultado vai ser como? Menos 4. Por quê? Sinais iguais, repete o sinal, certo? Aliás, sinais iguais,
multiplica e o resultado vai ser positivo, tá bom? Sinais iguais, resultado positivo. Do mesmo jeito que você for multiplicar mais 2 vezes mais 2, o resultado vai ser mais 4, ok? Se os sinais dos dois números forem iguais, o resultado vai ser sempre positivo, não importa se o sinal é negativo, tá bom? Agora, também se aplica a regra para sinais diferentes. Se você vai multiplicar dois números em que um é positivo e o outro é negativo, o resultado vai ser sempre negativo, tá bom? Por exemplo, mais 2 vezes menos 2, o resultado é o que? Menos 4, certo? Por quê? Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Do mesmo jeito que menos 2 dividido por menos 2. Menos 2 dividido por mais 1. Mais 2, no caso. O seu resultado vai ser o quê? Menos 1. Porque 2 dividido por 2 é 1. E os sinais são diferentes. O resultado negativo. Certo? Para finalizar, na adição e na subtração, tá bom? Vocês têm lá a questão dos sinais iguais, soma e repete sinal. Aprende isso aí. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Sinais iguais, mais com mais, repete o sinal mais. Menos com menos, repete o sinal menos. Sinais diferentes, mais com menos, subtrai os números e repete o sinal do maior. Identifica quem é o maior e repete o sinal dele, que está acompanhado dele. Certo? Para a regra de adição e subtração, jogo de sinais. Para a regra de multiplicação e divisão, sinais iguais, resultado positivo. Não importa se é mais com mais ou menos com menos, o resultado é positivo. Se for sinais diferentes, certo? Mais com menos, mais vezes menos, ou mais dividido por menos, o resultado vai ser negativo, tá bom? Para divisão e multiplicação de jogo de sinais, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Ok? Beleza? Acompanhe a imagem que vocês têm aí, certo? Vão no livro, comecem a estudar a partir da página, deixa eu dar uma olhada aqui, 57, tá bom? Já começa a praticar aí. Próxima aula que a gente se encontra novamente com o conteúdo mais prático do que nós vamos começar a ver, que é a divisão por números naturais, de forma exata e não exata. Beleza? Valeu, galerinha. Até a próxima aula. Aproveitem, as aulas estão sendo aí entregues a vocês, certo? É via online por enquanto, mas a gente vai se ver de forma presencial, ok? Abraço.